a versão NVI, tá bom? A atualizada, e você acompanha na sua versão ou na projeção comigo. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 1, João capítulo 8, até o versículo 11, João 8, de 1 a 11. Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-no ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente, continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo de um de cada vez, começando pelos mais velhos, e Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Amém? Pode se assentar. Vá e abandone o seu comportamento pecaminoso, as suas práticas. Talvez um dos maiores desafios para a nossa caminhada cristã é abandonarmos algumas práticas que, por vezes, são um grande empecilho para a nossa caminhada com Deus. Algumas práticas que não são nocivas aos terceiros, não fazem mal àqueles que nos cercam, mas, por vezes, fazem mal a nós. A prática dessa mulher, o adultério, não era um mal que era imposto ou que trazia problemas apenas a ela, mas a famílias dos envolvidos, a todo o contexto social. Mas se você e eu formos criteriosos e fizermos um exercício bem breve, nós vamos ver que ao longo da nossa vida, diversas práticas nós adquirimos que fazem mal não aos outros, mas a nós mesmos. Não é verdade? Por exemplo, um comportamento vicioso, que traz uma carga negativa a nós. Pode ser um comportamento vicioso ligado ao alcoolismo, ligado ao tabagismo, né? A prática do uso do cigarro. Pode ser um comportamento vicioso ligado ao uso de drogas. Pode ser um comportamento vicioso ligado à maledicência. E maledicência é um pouco pior, né? Falar mal dos outros, porque faz mal a você e aos outros também, né? O cigarro, dependendo do contexto, ou a bebida, dependendo do contexto onde você está inserido, faz mal aos outros, né? E, sobretudo, a você. Mas alguns comportamentos viciosos que trazem uma carga negativa a nós e que nós precisamos observar. Você quer ver um comportamento vicioso que, às vezes, traz uma série de consequências negativas a nós? É falar de forma pejorativa acerca de nós mesmos. Olhar para nós e sermos incapazes, nos olharmos no espelho e sermos incapazes de enxergar a graça e o favor de Deus sendo manifesta e revelada a nós. Olharmos para nós mesmos e não vermos todo o potencial, graça e favor que Deus dispensa a nós e que Ele deseja operar em nós e através de nós. É um comportamento vicioso, negativo, né? Uma ansiedade que, por vezes, é recorrente, é natural na nossa vida e que nos
prejudica e que acaba se tornando pecado. Andarmos ansiosos por coisa alguma, obrigado, é uma orientação que Jesus nos orienta a não tornar parte da nossa vida. Não vivermos deliberadamente ansiosos, porque pode vir a ser que aquilo se torne até mesmo, além de um malefício para nós, até mesmo pecado. Porque por vezes, devido à nossa ansiedade, acabamos por desconfiar e desacreditar da ação de Deus em nossa vida. Concorda comigo? Então, alguns comportamentos que precisamos observar ao longo da nossa vida. Jesus, ele fala para aquela mulher, eu não a condeno em função do seu pecado, mas eu a oriento e digo a você, para que você siga o seu caminho e não torne esse pecado mais uma realidade na sua vida. Não viva debaixo do pecado, não viva debaixo dessa prática, não torne isso algo natural na sua vida. Parece que, às vezes, deixamos de observar algumas dessas orientações de Jesus e do Espírito Santo de Deus a nós e acabamos tornando muito natural algumas práticas que sequer deveriam ser parte da nossa vida, mas que nos trazem uma série de consequências negativas. Então, observar o caminho que Jesus orienta, essa transformação surpreendente que ele proporciona a essa mulher e que ele a convida a viver, é esta mesma, vamos dizer assim, realidade que Jesus espera que possamos ser também capazes de viver através e a partir do momento que temos um encontro com Ele. Um encontro surpreendente que transforma a nossa maneira de ver a vida, de pensar acerca dos outros e de nos relacionar com aqueles que estão ao nosso redor. Sabe, viver com Cristo é um desafio, né? Ou não é? Viver a vida com Deus é fácil, amados? Por quê? Porque o caminho que Ele aponta é simples, mas conflita com o desejo da nossa carne. O caminho que ele aponta é muito claro. Você concorda comigo? C.S. Lewis, ele escreveu um livro que tinha por título Cristianismo Puro e Simples. É puro e simples o cristianismo, de fato. É simples o caminho que ele direciona cada um dos seus servos a viver. Mas é desafiador, queridos, porque ele vai nos levar a conflitar com os nossos desejos, com as nossas vontades, com a nossa vaidade. Ele vai falar, se alguém bate na sua face, fazer o quê? Senta a mão nele também, não é isso? Dá ele a outra. Ele vai falar, para você não emprestar dinheiro para os outros. Aqui, graças a Deus, não tem ninguém que faz isso, não, com jurinho de 5%, né? Talvez um pouquinho mais. Mas aí vai falar, se você emprestar, é melhor que você não empreste. É melhor que você abençoe a vida do seu irmão, né? Porque senão depois o dinheiro vai trazer problema para a sua vida e para a sua relação com o outro. Quem aqui já teve problema com o dinheiro com os outros? Eu me lembro que uma vez eu vendi a bicicleta para um rapaz, irmão. Depois de um ano eu peguei de volta, porque ele não pagou. Eu falei, a Casa Bahia não, meu filho. Vai pagar em 12 vezes, 24 vezes, não. Não tinha pago ainda, na verdade, nenhuma, mas enfim. Então, assim, tem coisas que a Bíblia nos orienta, mas que vão bater de frente com algumas percepções e noções que a gente carrega conosco acerca de justiça, acerca de verdade, e que não são, de fato, padrões que foram deixados para nós por Jesus. E esse encontro, essa transformação que essa mulher começa a viver a partir desse encontro com Jesus, é tão surpreendente, porque a gente vê que a orientação de Jesus a ela é que ela vivesse, a partir daquele momento, uma vida nova, diferente de tudo aquilo que ela viveu até então.
Mas tudo isso começa por meio, vamos dizer assim, de uma situação inesperada, de algo desconfortável que é gerado, de um conflito que é proporcionado e ocasionado sobre a vida daquela mulher. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê alguns personagens e algumas coisas muito interessantes. Primeira delas, o texto nos diz que Jesus, ele vai ao Monte das Oliveiras, mantém aquele tempo de comunhão com Deus, vai ali, e logo depois ele aparece novamente no templo. Ele volta ao templo, ao lugar que possivelmente ele era por vezes confrontado acerca da verdade que ele ensinava, e a religião por vezes o questionava. Ele volta ali para ensinar. Ele tem como prioridade cumprir o propósito, não agradar pessoas, nem tampouco atender às suas necessidades. Servo de Deus, ele tem o mesmo comportamento que Cristo, amém? Então ele serve a Deus como prioridade, faz isso a sua maior necessidade, independente do lugar, da realidade e de quem está sendo agradado ou não pelo aquilo que ele está fazendo, amém? Então isso quebra a nossa cultura de achar que igreja é lugar apenas de ser agradado. Eu só sirvo enquanto aquilo me atende. Conhece gente assim, André? Estou fazendo, tá bom, todo mundo está aplaudindo. Alguém chamou, não quero mais fazer. Não vou fazer mais nada. Às vezes a pessoa chamou atenção, precisava, mas na maior parte das vezes não precisava, não. Não é assim que acontece? Mas muita gente tem deixado o caminho do Senhor por conta disso. Jesus, ele faz aquilo que era natural. Estava agradando? Não estava agradando, ele ia continuar a fazer. E às vezes é importante a gente pensar sobre isso, porque vivemos num contexto hoje, que, segundo o IBGE, nós temos uma igreja quase que proporcional, fora do templo, uma igreja quase que proporcional àquela que está dentro do templo. Tem um tanto de gente, como diz vocês, um tiquinho, não, um tanto de gente tão grande, fora das igrejas, falando que é crente e serve a Deus, mas que não quer saber de igreja, decepcionada, frustrada, um tanto tão grande, às vezes, quanto aquele que está dentro das igrejas. Eu entendo que, às vezes, a religião frustra, questiona, bate de frente, nos causa decepção e frustração, né? Mas, como Jesus, a gente tem que permanecer no propósito, no caminho. E aí o texto continua dizendo algumas outras coisas muito interessantes, algumas outras lições que a gente pode observar. No versículo 3, ele diz: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. A mulher estava fazendo aquilo que era comum a ela, pecar, errar. Agora tinha um tanto, como diz o outro, né? Um grupo de escribas, de fariseus, de religiosos, ou os mestres da lei, como o texto diz, esperando uma ocasião para surpreender aquela mulher e levar ela até Jesus. Gente que ficava torcendo para aquela mulher fazer errado. Vocês conhecem gente assim? Fica torcendo para você pecar, fica torcendo para você errar, fica torcendo para alguma coisa ruim acontecer, para algum erro você cometer, às vezes um erro intencional ou às vezes não, mas que fica ali esperando. Aí quando a coisa acontece, viu? Não falei? Miserável. Conhecem gente assim? Que infeliz deve ser a vida de uma pessoa como essa. Que foca mais na desgraça e no insucesso do outro do que no seu próprio sucesso. Que foca mais nos desacertos e erros daquele que cerca ou que está ao seu redor do que no seu próprio bem-estar.
Pare e avalie, esses homens saíram possivelmente da sua casa, do seu lugar comum, deixaram de estar com os seus e aprendendo algo valioso para ficar observando e esperando alguém errar e levar essa pessoa até Jesus, para tentar fazer o mal ou colocar Jesus numa situação difícil. Agora, pare e avalie comigo, será que às vezes, direta ou indiretamente, essa também não é a prática de alguns de nós? Em nome de Jesus não vai ser, amém, irmãos? Mas era desses religiosos. Gente que se preocupava mais com a estrutura do que com quem estava dentro dela. Gente que se preocupava mais com a letra do que com aqueles que eram o objeto ou a razão da letra existir. Aqueles que eram, de fato, o propósito maior de Deus, transformar e mudar a história de vida desses homens e mulheres. Gente que se preocupava mais com a sua religiosidade e se atentava mais nos erros dos outros e se esquecia da graça e do favor de Deus. Amados, esse encontro é tão surpreendente, essa transformação é tão surpreendente, porque Jesus, ele naquele momento, ele trabalha uma série de situações e de realidades na vida daquela mulher. E nós podemos aprender com esse texto, com essa passagem, o perigo da religiosidade vazia. Nós podemos aprender o perigo e o risco que corre aquele que foca mais na vida dos outros do que na sua própria. O perigo, o risco que às vezes a gente pode incorrer em ficar esperando pelo insucesso de alguém para validar o nosso. E o perigo e o risco que por vezes nós temos também na nossa prática de acusar os outros, porque o texto nos diz algo interessante. Eles já sabiam o que a lei dizia acerca da prática daquela mulher. Tanto que no versículo 5 ele diz: na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles já sabiam o que a lei dizia. Mas eles esperavam que Jesus confrontasse a lei. Mas a lei dizia isso, mas também trazia uma reflexão acerca de qual também vinha sendo a nossa prática. E eles observavam de forma criteriosa a prática dos outros, mas não a deles. E aqui Jesus aponta um risco que muitos de nós podemos, por vezes, incorrer e um problema que eles estavam vivenciando. Por quê? O texto nos diz que eles questionam por vezes Jesus, até que Jesus fala o quê? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí vocês lembram da piada do português, né? Não? Não vou contar, não. Outra hora. Né? Aquele que não tiver pecado, que atire da primeira pedra. Sabe, amados, parece que, por vezes, nós nos esquecemos que Jesus nos convida a auxiliarmos e sermos suporte uns aos outros em amor. Quando a Bíblia fala suportai-vos uns aos outros, a gente entende que eu suporto aquele irmão, eu suporto meu parente, eu suporto aquela pessoa. Né? Não é isso, é ser suporte. Vocês já devem ter ouvido isso, né? Ser suporte em amor, porque tem gente que é fraco na fé. Conhece alguém assim? Gente que está começando, né? Gente que às vezes vai falar uma palavra que não é muito legal, gente que às vezes vai ter um rompante de ira que não é muito saudável, gente que às vezes vai olhar para alguém e vai se sentir no direito de acusar. E quando nós olhamos para o encontro e para o momento que Jesus está diante daquela mulher, ele a convida a fazer, não apenas ela, mas sobretudo também os religiosos, a fazerem uma reflexão. Vocês
fiquem ou poderão estar à vontade para apedrejar, desde que vocês não tiverem pecado algum. Sabe, queridos, a transformação que Jesus nos convida a viver, o evangelho que ele nos convida a praticar, a experimentar todos os dias, é tão surpreendente que ele não leva em conta os nossos erros, mas a partir do momento que a gente está diante dele e recebe uma direção dele, a nossa vida, a partir dali, precisa ser transformada pela ação do Espírito Santo de Deus. E essa transformação, ela ocorre quando? Quando eu aceito Jesus, mas também quando eu estou com Ele. E aí eu estou com Ele em que momento? Ou devo estar com Ele em que momento? Todos os dias. Porque Ele está com a gente até a consumação dos séculos. Concorda comigo? Então, essa transformação é diária, e quem está preocupado com a sua transformação diária, não está olhando e julgando os outros, não está olhando e avaliando o comportamento do outro. Ele olha, percebe algo que o incomoda e fala, chega aqui, vem cá. Ele para o que ele está fazendo, como a gente olha o texto, Jesus estava escrevendo na areia, ele para o que está fazendo, olha para a mulher e fala o quê? Nem tão pouco eu te condeno, vai, não peques mais. Ele para o que ele está fazendo, olha alguém que está no processo, que foi surpreendido no seu pecado, que está com a vida destruída, e que a religião condena, e que muita gente não quer nem saber dela, ele olha para essa pessoa e fala, eu não estou aqui para te condenar, mas segue seu caminho. Não torna essa prática uma realidade, não. E no que você precisar, eu estou aqui para te ajudar. Quem está preocupado com transformação está mais interessado naquilo que Deus está fazendo na sua vida e naquilo que Ele deseja realizar também na vida do outro. Concorda comigo? Esse encontro que Jesus tem com essa mulher e com aqueles homens naquele momento que não se permitem ser trabalhados, alguns deles pelo Espírito Santo de Deus, essa transformação surpreendente que ele sugere a ela e sugere a esses homens também, né, é interessante que ele compartilha e proporciona a transformação a todos, mas só aquela mulher, quando nós lemos o texto, de fato, experimenta isso, ou tem a oportunidade de vivenciar, ou se dá o direito e privilégio de vivenciar essa transformação. Quando a gente olha para esse texto, a gente aprende que toda essa transformação e ação do Espírito Santo de Deus ocorre porque Jesus olha para ela e fala, eu não estou aqui para te condenar, estou aqui para te proporcionar transformação. Estou aqui para que você entenda que você precisa abandonar a sua vida de pecado e continuar o seu caminho. Que agora não vai ser mais o seu caminho, mas vai ser o caminho de Cristo Jesus. Não vai ser mais uma porta larga, mas vai ser uma porta estreita, que é desafiadora, mas que conduz à vida eterna, salvação. Sabe, amados, nós aprendemos diversas lições com esse texto. Poderíamos pregar, quem sabe, uns 2, 3 meses só nesse texto aqui. Mas uma das lições tão interessantes que a gente pode aprender é o poder de sermos mais amáveis e menos críticos. Uma das outras lições que a gente pode aprender é o quanto a religiosidade sem Deus ela pode ser nociva para nós. Mas uma outra lição que também nós podemos aprender é acerca do Jesus que nos proporciona transformação, apesar dos nossos erros. Quem é que erra? Olha, não vou falar que bênção, né? Mas, nem que bom, né? Mas
É satisfatório? Não sei. É satisfatório saber que tem gente como eu aqui também? A gente está num processo, estamos, na verdade, num processo, numa caminhada. Uma das lições que nós podemos aprender é que o encontro com Jesus proporciona, através de um diálogo, de uma vivência, de uma experiência, de um relacionamento que começa a ser constituído entre Jesus e aquela mulher, que possivelmente, depois que ela tem esse encontro com Cristo, ela, de fato, passou a segui-lo, acredita em nome de Jesus, a verdadeiramente andar com Ele. Esse encontro proporciona uma experiência nova, uma percepção nova, uma prática nova. O pecado já não é mais uma realidade, o caminho de santidade é uma busca, é um desafio, viver em santidade, viver para a glória de Deus é algo desafiador? É sim, amados. Mas lembrem-se, é desafiador porque vai nos levar a viver um conflito interno. A carne batalhando contra o espírito. O desejo, a concupiscência, as vaidades nos apontando uma direção. Jesus nos mostrando outro caminho. Jesus mostrando que a condenação é para aquele que continua e que não muda. A condenação é para aquele que se considera melhor que o outro. E quando é confrontado, não se permite ser tratado. Mas todo aquele que reconhece o seu pecado e o deixa, alcança misericórdia. Vocês estão entendendo que a gente pode aprender com Jesus nesse encontro, naquele momento especial, nesse instante da Bíblia que nós aprendemos e lemos aqui? Jesus chama a atenção daquela mulher: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Talvez um dos textos mais especiais que fala da graça de Deus seja esse texto. E o quanto essa graça está disponível a todos. Mas o quanto essa graça também, uma vez não sendo reconhecida, aceita e, de fato, experimentada, o quanto essa graça pode servir para a própria condenação. Porque era essa a realidade na vida dos fariseus, dos religiosos, dessa gente que ficava olhando para o erro dos outros, mas era incapaz de reconhecer o seu, mesmo quando confrontados. Deve ser difícil, né? Às vezes a gente também não é assim. Às vezes a gente não recebe uma orientação de alguém mais experiente e continua. Quem aqui se considera teimoso? Olha, que bom. Tem gente que reconhece. Às vezes eu também sou, amados, né? Mas às vezes a gente é teimoso em algumas práticas, já vimos que não dá certo, né? Que não devia ser parte da nossa vida, né? Eu me lembro que uma vez meu pai pegou um relógio para consertar. E a gente falou: você não sabe mexer com isso, paga o cara para fazer. Ele pegou um relógio, né? Aqueles relógios de corda, não trocar bateria, né? Esses mais modernos. Aí ele pegou o relógio, desmontou, botou na escada lá de casa, pegou a bateria, trocou, aí foi montar o relógio. No final sobrou peça. Alguém aqui já fez isso? Tentou dar uma de eletricista, mecânico, sobrou peça no final. O que ele fez? Ele juntou as peças e levou para o responsável? Não, ele ficou tão bravo que ele pegou a marreta e sentou no relógio. Ainda bem que era daqueles baratinhos, né? Xing Ling. Ficou bravo lá que sobrou peça. Teimoso. Falamos que não dava certo e não sabia mexer. Às vezes a gente é assim, né? Tem gente falando: ó, cuidado. Às vezes, essa teimosia, essa prática contínua de nos manter
ou de nos considerarmos detentores da razão absoluta, da verdade suprema, nos faz agirmos como esses homens, que gastaram seu tempo para fazer o que era mal e, mesmo confrontados, foram incapazes de abandonar o erro. Sabe, nós aprendemos muitas lições com esse texto, mas uma das mais especiais é, com certeza, o quanto essa transformação que Jesus proporciona a nós pode ser surpreendente. Você já teve alguma experiência ou conheceu alguém que aceitou Jesus e que a transformação dele foi surpreendente? Mudou da água para o vinho? Conheceu alguém assim? Conheceram já? Olha que benção, né? A pessoa era, como diz o outro, da pá virada, né? Vocês usam essa expressão aqui ou só lá no Espírito Santo? Aqui também, né? Então tá bom. Né? Aquela pessoa, de repente, mudou. Nossa, que bênção tá aquele irmão. Só que ele está no processo também, né? Pode vir a ser que ele erre novamente, né? Mas ele está no processo, em nome de Jesus. A transformação vai continuar sendo surpreendente. Em nome de Jesus. Mas como é bom ver isso, né? Como é bom a gente sentar com uma pessoa que antes sequer a gente gostaria de passar perto na rua. Sentar com aquela pessoa e ver o que Jesus tem feito. E é essa a transformação que Ele deseja realizar na vida de todos nós. O problema é que a gente acha que, às vezes, não tem tanta coisa assim para mudar. Eu sou uma pessoa boa, né? Eu faço isso, faço aquilo, pago minhas contas em dia, eu estou sempre na igreja, tá? Mas existem algumas áreas que precisam ser melhoradas, lapidadas, não é verdade? Às vezes, você pode não falar mal dos outros, né? Mas às vezes você pode ser altamente individualista, né? O que é uma pessoa individualista? Se preocupa mais consigo e menos com o outro. Aquela pessoa que a pessoa de idade entra no ônibus, ele está sentado, não tem lugar para aquela pessoa, mas ele, se quisesse sentar, ele tinha chegado mais cedo. Não é? Conhece gente assim? Não, né? Enfim, às vezes o Evangelho precisa transformar tantas áreas na nossa vida. E o Evangelho, ou a realidade, é que nós precisamos fazer uma avaliação diária de como está o caminho, para que a gente não seja surpreendido por Jesus e ouça da parte dele falar, se você não pecou, que atire a primeira pedra. Tem uma área aí que você precisa ser confrontado, avaliar e mudar. Para que a gente ouça como essa mulher, eu não te condeno, vai e não peques mais. Muda o comportamento, muda a dinâmica, muda o processo, muda cada dia mais, permita que o Espírito Santo mude a sua vida e siga o caminho que eu tenho direcionado e determinado para você. Amados, nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento. Amém? E por isso, uma das coisas mais importantes, talvez seja nos mantermos sensíveis e longe de tudo aquilo que, de certa forma, venha tentar roubar o lugar de Cristo. Seja a religiosidade, seja a nossa capacidade, o nosso intelecto, a nossa habilidade, a nossa vaidade, enfim, seja o nosso poder, deixar tudo isso em segundo plano, para que, de fato, a transformação que Cristo deseja seja uma realidade na nossa vida todos os dias. Amém? Em processo estamos, em processo permaneceremos até a volta,
e, em processo, caminharemos juntos para a glória de Deus. Né? Aquela mulher foi levada por uma multidão a Jesus, para julgar, para condenar. Mas depois que Jesus confronta a vida vazia daquela gente toda, todo mundo a abandona e fica só quem com ela? Jesus. Agora, quem que ela precisava que ficasse com ela naquele momento? Só ele. Às vezes a gente vai olhar para o lado e vai ver que tem uma multidão. E às vezes vai olhar para o lado e ver só Jesus. O que a gente faz? Agradece a Deus, porque quem mais a gente precisa está ali do nosso lado. Amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã, nos fortaleça, né, que possamos abandonar tudo aquilo que, de certa forma, entristece o nosso Senhor e nos atrapalha ao longo do caminho, para que possamos viver para a glória de Deus todos os dias. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã tão especial que o Senhor nos dá, esse sol que nos aquece. Nós te louvamos porque Jesus Cristo é o sol da justiça. Nós te louvamos porque Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, e que Ele nos convida a viver uma vida nova nesse tempo, uma vida marcada pela transformação e ação do Espírito Santo em nós, uma vida que, de fato, nos revele cada vez mais a grandeza e a majestade do Senhor em nossas vidas e através das nossas vidas. Ó Deus, existem tantas coisas que o Senhor deseja transformar e tratar em nossas vidas. Nós queremos dizer, Espírito Santo do Senhor, fica à vontade para tratar cada uma das áreas necessárias para que a tua manifestação seja cada vez mais uma realidade em nossa vida. Que sejamos suporte uns aos outros, que possamos ajudar uns aos outros, que, ó Deus, sequer pensemos, ó Pai, ou cogitemos a possibilidade de nos colocar no lugar de juízes de alguém, mas que entendamos, ó Pai, que a justiça vem das tuas mãos, está no Senhor o controle de todas as coisas. Portanto, ó Pai, nós confiamos em Ti e nos comprometemos em cuidar uns dos outros, em zelar pela vida uns dos outros, para que cada vez mais, como povo, possamos caminhar rumo à glória do Senhor. Abençoe a cada um aqui, nos ajude a cada dia mais refletirmos a Tua luz em nós. É aquilo que nós pedimos, oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos.